Sejam bem-vindos mais uma vez pelo canal. Festa junina é pecado? Tem que ser analisado algumas questões, né? Alguns acham que não é, mas o cristianismo hoje suavizou o pecado e abriu exceção. Então temos que ter cuidado para não pecar achando que não estamos pecando. Temos que analisar algumas questões. A origem em primeiro lugar. Tudo deve se ver a origem de todas as coisas. No Google mostra que a origem é pagã. Quem quiser saber mais ou ver, que pesquise no Google. Eu não vou comentar aqui porque eu também pesquisei e senão o vídeo vai prolongar demais. Pesquisei, mas não decorei, né? Foi só para ter uma base. Agora temos que analisar outras questões além da origem. Para alguns, são coisas que nem todas as pessoas têm a mesma opinião e o mesmo ponto de vista em alguns aspectos que vou analisar. Claro que festas oferecidas a divindades é pecado. Oferecer algo a São João é pecado. Ou qualquer outro que tenham como divindade é pecado. Sem a menor sombra de dúvida. Agora, algumas destas festas, quando não há nenhum ritual oferecendo as coisas a São João, onde algumas destas festas é apenas uma brincadeira sem celebração religiosa, isso vai depender do ponto de vista de cada um. Alguns acham que não é pecado. Pecado é algo que fere princípios bíblicos. Mas tem coisas, aqui no meu ver, tem coisas que em si não é pecado, mas conduz ao pecado, ao ponto de partida. Uma festa que tiraram a parte pagã para que todos entrem também pode ser a porta de entrada para o pecado no futuro. E a questão de alimentação, se houve ali um culto oferecendo a São João, então são coisas, alimentos oferecidos a divindades. Atos 15, 29 proíbe comer coisas oferecidas a ídolos. Outro ponto é a dança e a música. A pessoa que não concorda com dança e música, seja qual for a dança ou qual for a música, então não pode ir. A outra questão é da influência, uma vez que a maioria são crianças que vão dançar, e criança é imatura e pode servir de influência para outros tipos de dança e músicas. Um abismo chama outro abismo. Tem coisas que uma coisa aparentemente inocente pode servir para conduzir a pessoa ao pecado. Semelhante às novelas infantis do SBT, novelinhas para crianças, que crentes assistem, até pessoas conhecidas aí minha assistem, novelinhas infantis. Eu já vi por curiosidade, porque não tenho interesse em novela nenhuma, nunca tive mesmo. Então, pelo que se vê, aparentemente inocente, se referindo às novelas para crianças. Aparentemente são inocentes, mas serve para induzir os adolescentes e crianças ao namoro precoce, sexualidade precoce e, por fim, a gravidez precoce. E, por fim, o pecado precoce. Nessas novelas tem romance infantil, criança se apaixonando pela outra, ciúme e tudo mais. E induz crianças a isso. Se até adulto induz, o que dirá criança, imatura, inocente? O diabo vem sem fazer pisado para ninguém perceber. Tinha um hino antigo que falava que o inimigo, quando vem de mansinho porque ele usa sapatinho de algodão. Ele não faz pisado e não se apresenta de chifre com garfo na mão para ninguém.
Ele vem sem fazer pisado para ninguém perceber e apresenta coisas aparentemente inofensivas, como novelinhas para crianças, brincadeirinhas para crianças. O diabo não vai aparecer de chifre para ninguém. Ele se apresenta em forma de Netflix, filmes, novelas e programas imorais da TV e da internet. Uma vez eu olhei no Netflix, por curiosidade, filmes para adolescentes, induzindo ao sexo, palavrões, muito palavrões, e imoralidades diversas, para destruir as crianças e os jovens, para que cresçam e se tornem adultas já presas no pecado. É o laço do diabo dentro de casa para qualquer um. O diabo não oferece coisa ruim para ninguém. Para Jesus, o diabo ofereceu os reinos deste mundo. Ofereceu os reinos para que ele reinasse, desse tudo para ele. O diabo disse: tudo foi-me dado e eu dou a quem eu quero. Então, para cada um, ele oferece um prato. Só oferece coisa boa, não oferece coisa ruim para ninguém. Provérbios 22 e verso 6 tem aquele versículo muito conhecido de todos. Ensina o menino o caminho em que deva andar. O menino e a menina. Ensinar. A criança vai aprender que um pouco não faz mal, que abriram exceção ao pecado, que é pecado, mas não é tanto assim. É uma questão de consciência. Você vai lá num ambiente pecaminoso, mas você vai separar o que é pecado e o que não é. Lá você só faz coisas que não é pecado. O salmista disse, para não se assentar à roda dos escarnecedores. Lugares específicos onde as pessoas vão para pecar, não pode ir. E também não pode compactuar com o pecado alheio. Paulo disse, Romanos 1:32, são dignos de morte os que fazem e os que consentem aos que fazem. Consentir, apoiar, apreciar, se divertir. Quem apoia o pecado dos outros terá a mesma condenação, mesmo que não faça pessoalmente. Quem se diverte vendo outras pessoas pecarem terá a mesma condenação, mesmo que não faça pessoalmente. Ele consente. Quem consente será condenado juntamente com aqueles que fazem, aqueles que compactuam com o pecado alheio. Eu vi agora no YouTube, agora mesmo, estava pesquisando sobre isso, eu vi festa junina que tem algumas músicas em forma de funk. Festa junina em música de quadrilha em formato de funk. Eu vi moças com saia curta, com shorts por baixo, mas chama a atenção pelas pernas. Qualquer coisa que envolva coisas do mundo vai ter o dedo do diabo no meio, sem a menor sombra de dúvida. Eu mesmo não sou a favor nessas condições. Se houver alguma brincadeirinha separada, num lugar separado, específico, uma brincadeirinha inofensiva só para enganar crianças, que só leve o nome de festa junina, aí vai depender da consciência de cada um. Agora, uma coisa mista, uma coisa grande, lá vai ter de tudo um pouco. Então a pessoa deve explicar à criança por que não pode e oferecer algo que ela goste como forma de compensação, para que ela não fique magoada. Criança é criança, né? Já viu, né? Criança é criança. Às vezes ela não compreende. Então, em certas condições que eu vi aqui na internet, aqui, não pode não. Não pode não. É complicado. Abrir exceção para pecado também não pode. Obrigado a todos, então, aí, clique em gostei, se inscreva se não for inscrito, clique no sininho para ativar as notificações e até o próximo.